Olá, meu povo, mais uma aula aí. Olha só, eu te peço por favor, tá? Vamos ser rápido aqui porque a gente tem muito conteúdo para ver, mas por favor, atenção exclusiva. Eu já separei aqui minha água, meu cafezinho. Eu não vou parar essa aula enquanto eu não terminar tudo. A gente vai até acabar com isso aqui tudo, tá? A gente tem muito conteúdo aqui para ver. A gente vai falar agora sobre pensão por morte. Eu preciso muito, mas muito, da sua atenção exclusiva. Talvez seja o ponto mais alto do nosso curso aqui. Tá legal? A gente vai começar agora. Então, atenção total. Desligue tudo aí, desliga tudo. Musiquinha que você estiver ouvindo. Fecha a porta. E vamos lá. Pau na máquina, certo? Olha só. Pensão por morte, gente. Fundamentação constitucional. Artigo 201, inciso 5º. É aquele mesmo padrãozinho lá, a Previdência Social será organizada, e lá no inciso 5º está colocando pensão por morte. Beleza? Outra fundamentação constitucional trazida pela emenda constitucional 103 de 2019, no artigo 23. A gente vai ler esse artigo 23 já, então deixa ele quietinho aí. Eu só queria colocar o seguinte para vocês. No artigo 23, inciso 6º, parágrafo 6º, ele exclui do rol de dependentes o menor sob guarda, tá? Isso é que todo mundo fica falando, cria maior polêmica, mas eu acredito que a intenção disso é fazer com que esses menores sob guarda se tornem menores tutelados. Olha o que diz o parágrafo, não precisa abrir aí não, só vou ler aqui para vocês, artigo 23, parágrafo 6º, olha o que diz: equiparam-se a filhos para fins de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica, que exclui o menor sob guarda. Então, quer pegar esse menor sob guarda e talvez transformá-lo em menor tutelado, ou fazer adoção, ou algo nesse sentido. Mas ele foi excluído. Mas se isso vier uma discussão judicial, eu acredito que isso não será levado ao pé da letra e o judiciário vai relativizar. Então, atenção para o parágrafo 6º do artigo 23 da Emenda Constitucional 103. E na Lei 8.213 está regulamentado a partir do artigo 74, do artigo 74 ao 79. Essa legislação trouxe, sim, mudanças, foi alterada antes da reforma da Previdência, pela mini-reforma, Lei 13.846 de 2019. Aí as pessoas vão falar assim: Giovanni, mas o decreto 10.410 de 2020, de 30 de junho de 2020, trouxe uma alteração no regulamento da Previdência, é muito mais atualizado que isso. Gente, já falei para vocês aqui sobre o entendimento do judiciário sobre o regulamento, sobre o decreto lei 3048 de 99. Esse decreto 10.410, que alterou o regulamento 3048 de 99, ele só trouxe para dentro do regulamento o que a Lei 13.446 de 2019 trouxe para dentro da 8.213. Então, o que a gente vai ver aqui, se você pegar o artigo 74 da 8.213 e lá, tá aí, você tem esse arquivo aí, e lá no decreto 3048, no artigo 105, você vai ver que eles são idênticos, tá legal? Então, vamos lá, ficar aqui, vamos nos ater a 8.213 e vamos também nos ater aqui à Emenda Constitucional 103 de 2019. Eu vou começar aqui pela 8.213, artigo 74. Olha o que diz: a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar desta data. Inciso 1º, quem tem direito a isso, né, gente? Qual a data do requerimento? Eu queria já colocar isso daqui, porque foi uma emenda trazida pela mini-reforma. Inciso 1º, o óbito, do óbito quando requerido é 180 dias para menores de 16 anos e 90 dias para os outros casos. Se o requerimento for depois dessa data, tá? 180 dias para menores de 16 e 90 dias para os demais casos, da data do requerimento. E no caso de morte presumida, a gente vai falar disso aqui um pouco, da decisão que declara essa morte presumida. Entendeu? Há uma exceção aqui, a gente vai conversar no caso de catástrofe ou tragédia. O que eu queria colocar para vocês aqui, eu queria contar uma historinha rapidinho. Eu, assim que me formei, uma cliente me procurou, tá? E o que ela falou? Giovanni, olha, eu
tem uma filha, essa filha já está com 11 anos, e ela é filha de um vigilante. Esse vigilante veio a morrer no assalto ao banco que ele trabalhava, e ela nunca recebeu pensão por morte. Eu acabei casando de novo, achei que não tinha direito mesmo, mas ela nunca recebeu. E aí, Giovanni, tem solução isso? Eu falei, claro que tem. E diante dessa situação, eu consegui o benefício de pensão por morte para ela, e naquela época ela recebeu os 10 anos retroativos. Por quê? Porque para menores de 16 não cabe prescrição. Então ela recebeu tudo. Nesse caso aqui já está limitando, vai ter a prescrição temporal, né? E para requerimento do benefício já está colocando aqui, olha, você só vai, se você requerer menor de 16 depois de 180 dias, você só vai receber da data do requerimento para frente. Entendeu? Ah, demorou 10 anos para requerer. Tudo bem, você ainda é menor de 16, vai receber, mas da data do requerimento para frente. É isso que está sendo colocado aqui. Vamos continuar, gente. Quais são os requisitos da pensão por morte? Qualidade segurada do instituidor da pensão, morte comprovada ou presumida, nos casos aqui que a gente vai conversar, e qualidade de dependente, né, desse beneficiário. Esse beneficiário tem que ser dependente do instituidor. São os 3 requisitos. Eu queria ler com vocês 3 súmulas, tá? 2 da TNU e uma do STJ. Abre aí na súmula 52 da TNU, tá? 52 da TNU. Vamos lá. Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização de recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual, posterior ao seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresas tomadoras de serviço. Certo? Gente, isso aqui, o que aconteceu? Olha só, o cara é autônomo. E aí, por alguma situação, ele parou de recolher e perdeu a qualidade de segurado e veio a falecer. Aí a pessoa falou, não, ele recolhe autonomia, eu vou lá pedir minha pensão. E aí o INSS falou, olha, ele não recolhe mais não, perdeu a qualidade, perdeu a carência, não tem direito não. Eu vou no judiciário, ia para a justiça, falou assim, olha, ele recolheu porque ele esqueceu, ele recolheu porque estava passando por uma dificuldade, ele não recolheu porque estava doente. Não tem jeito, vai aplicar a TNU aqui, a súmula 52 da TNU. Não dá para recolher retroativo se for autônomo. Agora, pensa o seguinte, esse autônomo ele parou de recolher porque ele estava emitindo RPA e estava prestando serviço para uma empresa e a empresa estava retendo na fonte o INSS e não recolheu. Pega-se essas RPAs, prova essa situação desse serviço que estava sendo prestado e aí sim teria direito, quando ele coloca aqui, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviço. Vamos lá para a súmula 410. Olha o que diz a súmula 410 do STJ. Olha o que ela diz. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do óbito. Pensa comigo, tá? Todos, já falamos sobre isso daqui, todos que são filiados à reforma, regra de transição, filiados antes da publicação da emenda e depois da publicação da emenda. Antes da publicação da emenda, quais são os requisitos para aposentadoria por idade? 15 anos de contribuição para ambos os sexos, 60 anos de mulher e 65 anos de idade. Regra permanente para aqueles filiados depois da reforma da Previdência. 15 anos de contribuição para a mulher, 62 anos de idade. 20 anos de contribuição para o homem, 65 anos de idade. Vamos pegar aqui a nossa realidade, porque certamente aqueles que estão se filiando, possivelmente aqueles que estão se filiando ao INSS após a reforma da Previdência, se aposentarão quando nós não estivermos mais aqui, possivelmente, né? Então, no nosso caso aqui, a gente está criando... Qual é a regra que a gente tem que olhar? A regra anterior. 15 anos de contribuição para ambos os sexos, 60 anos de mulher, 65 anos homem. É essa a regra que a gente vai utilizar aqui. E se aplica esse 416. Vamos lá, ele já tinha, ou ela, requisitos para se aposentar por idade. Já tinha 60 anos, 65, 15 anos de contribuição. E não se aposentou. E veio a falecer.
o beneficiário pode ir junto ao INSS e falar, olha, eu tenho direito, eu quero receber. É isso que a súmula 416 está dizendo. Agora a súmula 63 da TNU. Essa aqui é complicadinha de entender, mas vamos lá. A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. O que é isso? Dispensa. Prescindir é dispensar. Imprescindir é não dispensar. Então eu poderia colocar aqui, né? Vou colocar aqui, né? Ficar mais legal, barra dispensa. Pronto. Dispensa de início de prova material. Porque o INSS fazia requisição. Não, você tem que provar materialmente que ele tinha endereço contigo, que ele tinha conta bancária contigo. Não. Se tiver fotos, provas testemunhais, filhos, são provas ali, né? Aí é prova material, tem uma certidão de nascimento ali. Nem sempre, né? Pode ter separado já. Mas dispensa essa questão da prova material. Vamos para dentro do processo e vamos provar essa união estável, certo? Vamos lá. Sobre a morte do segurado. Morte comprovada, ok, tá ali, certidão de óbito, beleza. Morte presumida, gente, artigo 78 da Lei 8.213, olha o que diz. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, entende-se, né, por morte presumida essa, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória na forma dessa questão da ação de declaração de ausência para fins previdenciários. Essa é a ação que você entra na Justiça Federal, em face do INSS, o juiz vai declarar a ausência para fins previdenciários e vai mandar o INSS te pagar a pensão ali e tudo mais. Agora, 78 parágrafo 1º e 78 parágrafo 2º é interessante e importantíssimo você conhecer, porque trata daquela questão da tragédia. Porque olha só, são 6 meses. Depois de 6 meses da ausência, é que o juiz você entra com a ação para o juiz declarar a ausência judicial. Declaração judicial de ausência. Você precisa, depois da ausência, 6 meses, o decurso de 6 meses. Mas olha o que diz o 78 parágrafo 1º. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Foi o caso de Brumadinho, por exemplo. Agora, parágrafo 2º. Verificado, está aí comigo, você está aí comigo, né? Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigado os dependentes à reposição dos valores recebidos, salvo de má fé. Por que é necessário? Se você receber a provisória, se tiver de má fé, você devolve. Só que a gente sabe que na situação assim, má fé está lá, e má fé tem que ser provada, não pode ser presumida. Vai ter que provar a má fé, certo? Não existe uma fé presumida, é só provada. Então, nesse caso aqui, 78 é importante ler em conjunto com o parágrafo 2º e parágrafo 1º, porque se você ler só o 78, fala, olha, não, a senhora não vai receber, mesmo que tenha sido um desastre, a senhora precisa entrar com uma ação o juiz tem que declarar a ausência dele depois de 6 meses de desaparecimento. É uma covardia, mas acontece demais. Em Brumadinho também aconteceu. A pessoa foi pedir a pensão por morte, o INSS indeferiu falando que precisava da declaração de ausência judicial, que só poderia ser dada depois de 6 meses da ausência dele. E aí, cadê o parágrafo 1º? Entendeu? Então, olha como isso aqui é importante você ter conhecimento dessa situação. Você segurado, quer fazer o seu planejamento previdenciário, né, nesse caso, informar isso, inclusive, para os seus beneficiários. Você concurseiro, imagina, pode cair essa questão de Brumadinho, e você não sabe dessa situação e fala, não, 6 meses, papapá, marca lá errado. Acabou, perdeu seu cargo, perdeu a sua vaga nesse concurso. E você, doutor e doutora, advogados aí que atuam nessa área, olha aqui como você poderia estar solucionando uma questão, estar dando uma grande vitória aí para o seu cliente ou para a sua cliente, não é verdade? Gente, pensão por morte não tem carência. Sou segurado do INSS em 1 mês. Faleci, já dá direito à pensão por morte, certo? Valor do benefício, gente, como era antes? Tá no artigo 75 da 8.213. 100% ser aposentado. Se não era aposentado, 100% do salário de benefício. Essa era a regra que a gente sabe que acabou sendo alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019 e está regulamentado lá no artigo 23
parágrafo 23 caput, parágrafo 1º e 3º também. Olha só, resumindo, 50% é a cota familiar, tá? Tendo direito a 10% por dependente, limitado a 100%, podendo receber 100% se existir dependente inválido, com deficiência mental, intelectual grave. Esse valor global de 100% não pode ser menor que o salário mínimo, tá? Mas, olha só, mas as cotas podem ser menores que o salário mínimo. Vamos ler o artigo 23 para a gente tentar entender ali. Olha só, a pensão por morte concedida a dependente de segurado de regime geral de previdência social ou de servidor público federal será equivalente à cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida, tá? Do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 10% percentuais por dependente até no máximo 100%. Então, a pensão agora é como, gente? 50% de 60%. É isso. Vamos entender isso, olha só. Se for aposentado, se não for aposentado, você tem que simular a aposentadoria dessa pessoa. E como é que você simula a aposentadoria dessa pessoa? Como é que é a regra de cálculo, gente? Vamos lá. A regra de cálculo é a seguinte. Pega-se 100% do histórico contributivo desde julho de 94 até a data do óbito. Desses 100% de salário de benefício ali, de contribuições, o salário de benefício ficou em 100%. Desses 100%, 15 anos mulher e 20 anos homem equivale a 60% desse valor. Então vamos supor que o salário de benefício dessa pessoa ficou em R$3.000, tá? Vamos usar isso aqui. 15 anos equivale a 60%. 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então vamos supor que no nosso caso aqui, ela só tenha 15 anos e ele 20 anos. Vai receber 60% desse benefício, R$1.800. Giovanni, agora, se a cada ano a mais de contribuição, mais 2%. Então vamos supor que a mulher tivesse 20 anos de contribuição. Então ela tem 5 anos a mais, vezes 2, então 10% a mais. Então ela vai receber 70% do benefício. Vai ficar em R$2.100. No caso do homem, ele tinha 25 anos, tá? Com mais 5 anos, vezes 2, ele vai receber 70%, R$2.100. Vocês querem ficar nos 2.100? Porque a gente pega toda a sistemática daqui. Essa é a simulação da aposentadoria, se ele não era aposentado. Desse valor da aposentadoria dele, como fica, gente? Fica uma cota para o cônjuge sobrevivente, fica uma cota de 50%. Então, desses 2.100, ela vai receber 1.050, ou ele vai receber 1.050, mais 10% dos 2.100, tá? Mais 10% por dependente. Então, 210 por cada dependente a mais. Limitada ao que, gente? A 100%. Aos R$2.100. Se limita aos R$2.100. Mas percebeu? 1.050 é menor que um salário mínimo. Isso pode? Pode. Por quê? Porque a cota de 100% não pode ser inferior a um salário mínimo. Tá? A cota geral. Mas uma cota de 50% pode ser inferior a um salário mínimo. Vamos supor que não tenha dependente. Só tenha ela, o cônjuge sobrevivente. Ela vai receber 1.050. Somente a cota. Ah, mas é menor que um salário mínimo. Pode receber. O que não pode é o global, junto com os dependentes, receber menos que um salário mínimo. Entenderam isso? Agora, se ele já for aposentado, então ele ou ela já se aposentou e está recebendo lá dentro do nosso cálculo R$2.100. O que vai acontecer? Já corta 50% para a cota familiar.
mais 10% para cada dependente. Agora, se ele deixou um dependente inválido, deficiente mental, com grave, vai receber o quê? O que ele recebia integralmente. O que ele recebia? 100% do que ele recebia. 100%. Então, ela vai receber 2.100. O que isso aqui vai instigar, gente? O que vai ter de gente querendo se declarar inválido e incapaz do instituidor para tentar receber 100% não está no GB. Essa vai ser uma demanda corriqueira. Por quê? Porque as pessoas vão tentar se declarar inválido ou incapaz para receber 100% da pensão. Entendeu o problema? Eu acredito que eu tenha conseguido explicar, né? Consegui explicar? Ah, Giovana, onde está essa parte do inválido e incapaz? Artigo 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019, parágrafo 1º, inciso 1. Agora deixa eu respirar. Ai. Pronto. Vamos lá agora beber uma aguinha também. Reversão de cotas, tá? A reversão de cotas, gente, é interessante porque artigo não serão reversíveis. Artigo 23. O artigo 23, parágrafo 1º, coloca o seguinte, gente, com relação à reversão de cotas. Olha só, artigo 23, parágrafo 1º da Emenda Constitucional 20, tá? Ele coloca o seguinte, que as cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5%. Então, antes era possível a reversão dessas cotas. Agora, com a reforma da Previdência, não. Vamos lá. A senhora está lá recebendo os R$1.050 e tem mais 5 dependentes, conseguiu lá os 50% a mais, está recebendo os 2.100, já que ela tem os dependentes ali. Esses dependentes foram atingindo a maioridade. Qual a maioridade previdenciária, gente? Isso aí, 21 anos de idade. A gente já vai falar dela aqui. 21 anos de idade. Então, atingiram a maioridade previdenciária, o que acontece? Se essa cota, antigamente fazia o quê? Fazia a reversão da cota para os sobreviventes. Neste caso aqui, não. Artigo 23, parágrafo 1º, fez essa covardia aí, né? Alguns entendem que não, outros entendem que sim, tá? Mas eu respeito a opinião. Giovanni, mas quem está recebendo, deixa de receber, e aí como é que fica? Como é que fica essa aplicação da lei no tempo e no espaço, tal? Abre aí, súmula 340 do STJ. Olha o que diz a súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. A gente usa muito isso também, eu faço essa área previdenciária de pensionistas, né, de pensão militar. Então a gente vê muito essa questão aqui da lei aplicável ao tempo do óbito, porque a gente tem a aplicação de várias leis ali, a 3765, 4242, 6880, tivemos a Constituição, depois tivemos uma lei 8059, MP 2215 e por aí vai, que trouxe o emaranhado de leis. Não precisa guardar essas leis não, isso daí é relacionado lá à pensão militar. A gente está até para fazer um curso aqui sobre pensão militar, porque essa área militar aí é uma área bem interessante e poucas pessoas conhecem, né? A gente atua nessa área aí e até dá sua opinião aí, se você se interessaria por um curso que tratasse de direito previdenciário militar, beleza? Mas vamos lá, o que diz essa súmula 340 do STJ? A lei aplicável é a lei do óbito do instituidor. Então, se ele faleceu depois da reforma, meu amiguinho, toma reforma na cabeça. Se foi antes, não tem reforma na cabeça não, certo? Vamos lá, continuando. DIB, data de início do benefício. Eu queria analisar, antes de entrar na DIB, uma questão aqui com vocês, olha só. Artigo 79. Tá? Esse artigo 79 foi revogado pela mini-reforma, Lei 13.846 de 2019. Tá?
Ah, Giovanni, e o decreto das 1410 que alterou o regulamento? Só está pegando isso daqui que a mini-reforma trouxe e colocando no regulamento, mas que já está dentro da 8.213, já falamos sobre isso. Olha, ele revogou esse artigo 79 da 8.213. Olha o que diz esse artigo 79 aí. Não se aplica ao disposto no artigo 103 desta lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. Revogado, está aí, né? Se você olhar aí na sua lei que eu te dei, é revogado pela Lei 13.846 de 2019. Olha o que diz o artigo 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão de atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício e de ato de deferimento, indeferimento ou cessão de benefício, já falou, é de 10 anos. Está falando o seguinte, olha, não decai, não tem essa decadência do direito para menores de 16. Agora tem. Olha aqui, não se aplica o artigo 103, agora se aplica. Por quê? Agora vamos para a DIB. A DIB a gente conversou aqui logo no início, no primeiro artigo que a gente leu, artigo 74 da 8.213. Coloca lá, no seu inciso primeiro, do óbito, se for menor de 16, 180 dias. Se requerer em 180 dias, recebe todos os atrasados. Nos demais casos, 90 dias. Tem 90 dias para requerer. Não requereu, só recebe da data do requerimento. E no caso, no inciso, isso é o segundo, no inciso terceiro, fala do caso de morte presumida, da data ali que a decisão judicial declarar a morte presumida. Já vimos aqui que a morte presumida declarada judicialmente, ela é declarada 6 meses depois do sumiço, do desaparecimento. Mas, no 78, parágrafo 2º, fala que em caso de desastre ou calamidade ali, catástrofe, pode ser declarado direto para que a pessoa receba uma pensão por morte provisória. Beleza? Viu como as coisas estão tentando se encaixar? É muita coisa, gente. É muita coisa. Já estamos entrando aqui em meia hora já de aula. E estamos eu acredito na metade. Giovanni, faça 2 aulas para isso. Não, eu quero terminar isso numa aula só, porque eu acho que fica mais completo. Eu vou fazer dessa maneira, tá? Vamos lá, gente. Acumulação. Isso aqui o bicho pega. Isso aqui quase ninguém está falando e você precisa entender. Onde fala dessa acumulação, gente? Tá lá na emenda constitucional 103 de 2019, no artigo 24, já manda. Artigo 23 fala da maneira que se calcula, e depois no artigo 24 já fala da acumulação, e é interessante a gente entender isso. E precisamos ler esse artigo, não tem jeito, tá? Olha só, artigo 24, leia aí comigo. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvado as pensões do mesmo instituidor decorrente de exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37. A forma do artigo 37 fala 2 médicos, um de médico, um de professor, papapá, juiz, professor, fala dessas acumulações. Mas aí no parágrafo 1º fala o seguinte: será admitida nos termos do parágrafo 2º a acumulação de... O que acontece? Tem um monte de gente dizendo aí para você que a reforma da Previdência veda a acumulação. Agora não pode mais acumular não, acabou, papapá. Mas assim, te fala por falar. E simplesmente falar por falar, você acaba se perdendo, porque é muito fácil. Eu já falei para vocês ficarem falando conceitos aqui e ficar dando regra, achando que sou dono. Não, tem que ter a humildade de ir lá na lei, dar uma lidinha, tentar interpretar para você ver realmente se é isso que está sendo dito. Porque nesse caso aqui é perigoso, tá? E a gente acabou de ver. É vedada a acumulação. Aí o parágrafo 2º fala o quê? Será admitida. Será admitida quando, gente? Olha aí. Inciso 1º. A pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida em outro regime de previdência ou com pensões decorrentes de atividades militares. Olha aí, você pode receber do INSS pensão militar. Acabei de comentar com vocês aqui sobre pensão militar. Não pode mais acumular, agora já era. Pode sim, você pode acumular.
com pensões de outro regime e pensões militares. Inciso 2. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou do regime próprio. Olha o que ele está dizendo. Você pode pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou regime próprio ou com proventos de inatividade decorrente de atividades militares. De novo, olha aí a pensão militar. Inciso 3. Pensões decorrentes de atividades militares. Ficar repetindo, né? Com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral de previdência social ou regime próprio. Tá aí, pensão militar aí. Agora vamos para o parágrafo 2º. Esse é o parágrafo 1º que a gente está vendo. Agora olha o que diz o parágrafo 2º. É aqui que o bicho pega. Ah, Giovanni, beleza, então eu posso acumular. Eu tenho uma pensão militar do meu pai de almirante, 15 mil reais. E eu tenho minha aposentadoria por idade. Se eu estiver lá dentro dos requisitos da lei, olha só, a vedação de acumulação tem aqui, mas tem lá na legislação militar também. Eu estou tratando aqui, daqui para lá, não de lá para cá, tá? Nesse caso aqui, você pode acumular dentro desses termos aqui. E olha o que diz. Artigo 24, parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações, é interessante falar o seguinte: veda, depois permite, aí depois veda uma parte. Fala, não, podia ir direto, não é verdade? Mas é desse jeito, é essa bagunça, foi desse jeito que foi feito para confundir mesmo. E é por isso que você está aqui fazendo esse curso, para entender. E poucas pessoas conseguiram entender isso aqui. Mas vamos lá. Nas hipóteses, parágrafo 2º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103, nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso. Opa, você pode acumular, mas você vai receber o valor integral do benefício mais vantajoso. Vê qual é mais vantajoso aí. E uma parte, sensacional isso, e uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente, de acordo com as seguintes faixas. Isso aqui também tem duas questões aqui. Percepção do valor integral do benefício mais vantajoso de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente. Você vai acumulando esse valor desse salário nas seguintes faixas. Olha só, você vai receber 60%. Vamos lá, vamos pensar assim: 10 mil de pensão militar. Vamos colocar assim para ficar. Vamos ver se a gente consegue. 10 mil de pensão militar, mais 5 mil, 4 mil, vamos tentar deixar assim, mais 4 mil de INSS. O que você fez? Qual é a pensão mais vantajosa? É a pensão militar. Então já é assegurado o valor integral da pensão militar, 10 mil. Desses 4 mil aqui, olha só, 60% do valor que exceder um salário mínimo até 2. Então, eu vou até colocar aqui assim: 60% do que excede 1 a 2 salários, então vamos lá, até 2 salários mínimos, 60%. Vamos colocar 2 mil, tá? Como se fosse 2 salários mínimos, sabe? É R$1.045, R$1.050 um salário mínimo. Mas só para arredondar. Então, de 2 salários mínimos, 60%. 60% disso daí dá 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, desse valor aqui, você vai receber... Olha só, deixa eu colocar assim, porque aí eu acho que, senão eu vou me perder. Olha só. Perdão. R$5.000, tá? É onde a gente vai tirar a cota. Já vai receber os R$10.000. A pensão militar, coloca aí também, olha só. A pensão militar de 10 mil tá lá, vai receber, certo? Mas dos 5 mil, vai receber quanto, gente? 60%, que é igual a 60%. Ah, não. Da faixa de até R$2.000 são 5 mil, certo?
Da faixa dos R$ 2.000, ele vai receber 60%. O que são esses 60% aí, que a gente acabou de ver? R$ 1.200, certo? Olha só, da faixa do valor de 2 a 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, quanto? 40%. De 2 a 3, a faixa ali é mais um salário. Então ele vai receber mais 40% de um salário, mais R$ 400. Não é isso? Inciso 2º aí, ó, parágrafo 2º do artigo 24. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até 3. 40% do que exceder são R$ 1.000, são 1.045, mas a gente está arredondando para 1.000 para ficar melhor nessa conta. Quanto ele vai receber aqui, gente? R$ 400, certo? Então vamos lá, 40%. Deixa eu colocar assim, 40%. Vamos lá para o inciso 3º. 20% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, qual o valor que excedeu 4 salários mínimos aqui, gente? Não são R$ 5.000 a aposentadoria dele? A gente está, olha só, estou colocando, são R$ 5.000 a aposentadoria dele. Estou colocando do que exceder 5 salários. Então, eu estou arredondando aqui como se o salário fosse R$ 1.000. A gente sabe que o salário é 1.045. Mas, o que excede 4 salários, gente? R$ 1.000. Porque de 4 para 5 são R$ 1.000. Se a gente colocasse aí, daria 1.145, alguma coisa assim. 4.145, sobraria ele 900 e pouco. Mas nesse caso aqui, ele vai receber 20% do que exceder, o valor que exceder de 3 até 4 salários. Mais 20%. Quanto é que é, gente? R$ 200. Certo? De 3 a 4 salários. Vamos continuar. E, inciso 4. 10% do que exceder 4 salários. Nesse caso aqui, mais 10%. Quanto dá? Mais R$ 100. Quanto vai ser o valor que ele vai receber no total? São os 10.000, tá? Mais quanto, gente? Mais 1.200, 10.200. Mais os 400, 10.600. Mais os 200, 10.000, 11.000, vamos lá, 10.000, 11.200, 11.600, 11.800, 11.900. Se fosse, no caso normal, aqui ele vai ficar R$ 11.800. Mas se fosse normal, quanto ele receberia, gente? Quanto seria antes da reforma da Previdência? Os R$ 15.000. Entendeu? Porque cumulativamente você vai pela faixa 10, 40, 60, 40, 20, 10. 60, 40, 20, 10. E vai acumulando essas faixas cumulativamente. É isso que ele coloca ali e muitas pessoas não entendem. Entendem o seguinte: olha só, como o salário dele, olha como as pessoas estão interpretando. Como o salário, a aposentadoria são R$ 5.000, qual é a faixa dele aqui? Ele só vai receber 10% do que exceder a 4 salários mínimos. Como ele recebe R$ 5.000, então ele só receberia 10% desse valor, R$ 500. Aí o cara grita, fala um monte de coisa, mas na verdade não são R$ 500, não é verdade? Só aqui, ó, deu quanto? Quanto deu nossa faixa aqui com R$ 5.000 de aposentadoria? Pelas faixas ficou em 1.000, 1.600, 1.800, R$ 1.900. Entendeu? Lembrando que a gente usou R$ 1.000 para facilitar a conta, mas o salário mínimo está aí em R$ 1.045, R$ 1.050. Eu espero ter conseguido esclarecer, mas a gente vai conversando sobre isso aqui. Agora, olha só, parágrafo 3º, a aplicação do disposto do parágrafo 2º, que a gente acabou de ver, pode ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão da alteração de algum benefício. Certo? Eu quero mudar o vantajoso, esse tipo de coisa.
As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data da entrada em vigor da emenda. Já falamos isso daqui, citamos até a súmula do STJ. Qual foi a súmula? A súmula, deixa eu lembrar aqui, 340. Falamos sobre essa situação. Eu falei para vocês, total atenção aqui, para a gente tentar resolver isso. 40 minutos de aula, vamos seguindo. Hipótese de perda da pensão. Vamos lá, artigo 74 da 8.213, tá? Perde a pensão, vamos lá, parágrafo 74, parágrafo 1º da lei 8.213. Abriu? Perde o direito à pensão por morte ou condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe do homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados absolutamente capazes e os inimputáveis. Também trazido atualização pela mini reforma da Previdência, Lei 13.846. Aqui tá literal, né? A gente não precisa perder nosso tempo aqui. Parágrafo 2º. Perde o direito à pensão por morte, esse a gente acabou de... perde o direito também, né? Perde o direito à pensão por morte, ou cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação, fraude no casamento, na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito contraditório e ampla defesa. Lei, isso aqui já estava desde 2015, foi incluído pela Lei 13.135 de 2015. Isso aqui acontecia demais, né? O cara tá velhinho, aí a novinha vai lá, tenta pegar, simula, diz que é cônjuge, não é, papapá. Só que tem o seguinte, o INSS não pode falar, não, isso é simulação, vou tirar. Não pode, olha o que diz aqui, gente. Olha, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. Só por processo judicial, certo? Então, 74, parágrafo 1º e 2º, leitura aí, bem literal, o conceito dá para a gente entender. Hipóteses de suspensão da pensão. Artigo 77, parágrafo 7º. Leia comigo. Se houver fundados indícios de autoria, coautoria, de participação, ressalvados absolutamente incapazes ou inimputáveis, em homicídio ou tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio. Olha aqui, lá é processo judicial, aqui é processo administrativo próprio. Respeitado a ampla defesa do contraditório. E serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. A questão aqui é a seguinte, né, gente? Foi suspenso administrativamente, vai para a justiça pedindo a reativação, ofensa ali a esse processo judicial e perde aqui a gente chama de similaridade, né? Não o artigo que trata sobre a hipótese da perda de pensão é mais protetivo do beneficiário, é mais protetivo ao beneficiário do que a suspensão, e a suspensão tem que seguir o mesmo requisito ali. A gente pode usar, a gente chama isso de paralelismo das formas, né? As formas deveriam ser paralelas. Se lá para perda requer, que é o mais gravoso, né, requer o processo judicial, que fosse feito isso aqui também. Então pode ser discutido, mas esse artigo, esse parágrafo 7º foi alterado aí pela mini reforma da Previdência. Vamos lá, Lei 13.846 de 2019, certo? Habilitação para recebimento da pensão, artigo 76 da 8.213. Vamos lá. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Respondido já, né? Ah, não, tô esperando o dependente lá, tem que esperar
porque vê se vai ter mais dependentes para serem habilitados, papapá. Artigo 76 na cabeça, logo na sua primeira linha ali. A concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. E qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe na exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Entendimento aí literal, beleza? Parágrafo 1º de 76. O cônjuge ausente não exclui o direito à pensão por morte ou companheiro ou companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data da sua habilitação mediante prova de dependência econômica. Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá igualmente nas condições como dependentes referidos no inciso 1º do artigo 16. Está falando lá, trata lá dos dependentes lá do artigo 16 da 8.213. Depois você dá uma olhadinha aí. Mas olha só o parágrafo 3º. Na hipótese do segurado falecido, está na data do seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente da data do óbito. Duas situações, parágrafo 1º e 2º, quando fala cônjuge separado ou divorciado judicialmente. Porque às vezes a pensão que foi decidida na separação no divórcio ali, na separação, é vitalícia. Que às vezes a pessoa já tem certa idade e tal, ficou estabelecido vitaliciamente aquela pensão, o parágrafo 2º. E o parágrafo 3º trata daquelas aquelas pensões alimentícias provisórias. Vai pagar pensão por 2 anos. Ele faleceu, faltaram 3 meses. Ela vai se habilitar e vai receber o tempo remanescente. Perfeito? É isso que diz esse artigo. O STJ tem uma discussão sobre o recebimento sobre o recebimento da pensão. É necessário que quem está recebendo componha a lide também. Vamos lá. A pessoa, existe uma beneficiária recebendo já a pensão, lembra da habilitação que a gente acabou de falar. E aí, a pessoa que não está recebendo entrou na justiça para dizer também que a dependente tem direito a essa pensão. O que vai acontecer? Se a pessoa que está pedindo a pensão não incluir, o próprio juiz vai pedir para o INSS, ou o INSS já vai pedir para compor a lide a beneficiária ou os beneficiários de quem está recebendo a pensão agora. A gente chama isso de litisconsortes necessário, passivo necessário, ou seja, precisa que essa pessoa componha o processo, entre no processo como passivo, como réu, para defender. Por quê? Porque se aquela sentença, como ela vai gerar efeitos para ela também, porque ela vai perder uma parte, ela precisa fazer parte desse processo. Entendeu? Eu não quero complicar muito essa parte processual não, porque eu sei que tem pessoas que não são advogados ou advogadas assistindo esta aula, tá? A habilitação provisória, gente, está lá no artigo 74, parágrafo 3º e 6º. Olha só o que diz o artigo 74, parágrafo 3º e 6º. A 6º, olha só. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectivação, ressalvada a existência da decisão judicial. Mini reforma da Previdência. O que aconteceu? Essa parte de rateio, depois vocês continuem lendo aí os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 74, fala de rateio. Só que esse rateio ficou dividido agora, né? Não tem mais. E aquela cota familiar vai ser para uma cônjuge só. Né? A gente sabe que o INSS, ele não reconhece a amante, né, a concubina, como dependente para fins beneficiários. O judiciário também não. Ainda não. Então, só tem uma para receber. Se a outra recebe, é por pensão alimentícia. Então, essa parte de rateio acabou. Né? Então, tem 50% da cota familiar e 10% por dependente. Certo? Então, vamos lá. Rateio não existe mais. Já coloquei para vocês. E aí, eu esqueci só de falar
como é que era lá o artigo, como é que era, está lá ainda, pode olhar aí, 8.213, ele não foi revogado ainda não, mas está lá no artigo 77, a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, é o artigo 77 da 8.213, tá vendo? Se você pegar, falar, não, eu vou estudar direito previdenciário, vou ler a 8.213 toda, não, vou ler o regulamento, vou ler a emenda constitucional, vou ler a mini reforma da... Você está vendo que às vezes tem casos, a gente já viu aqui casos que está na reforma da Previdência, como é o valor para receber salário família, que já foi atualizado pelo regulamento, pelo Decreto-Lei 3048. Já vimos aqui situações que já estão na emenda constitucional revogando artigos da 8.213 que ainda não estão revogados, como é o caso desse artigo 77 da 8.213. Já vimos casos em que a mini reforma da Previdência, que foi antes da reforma da Previdência, atualizando a 8.213 e não atualizou o decreto 3048, que só foi atualizado em 30 de junho de 2020. Olha como é essa miscelânea e por isso da gente criar essa sistemática. Então, antes poderia ter rateio, agora não tem. Não se rateia, a gente já viu isso aqui, como a emenda constitucional 103 regulamenta isso, certo? Se essa pensão, vamos lá, 50 minutos de aula, não vou parar, a gente vai até o final, tá? Se essa pensão, gente, artigo 77, parágrafo 2º, pela morte do pensionista, para filhos e para pessoas equiparadas a filhos, quando atingir maior de 20 anos. Nesse caso aqui também, os irmãos também que provam essa dependência do irmão, do irmão que veio a falecer, também tem direito. Mas, olha só, até 21 anos de idade. Qual é a maior idade previdenciária, gente? 21 anos. Olha só, estamos vendo o artigo 77, parágrafo 2º. Vimos inciso 1º, inciso 2º, agora inciso 3º. Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Inválido, aí entra uma questão, olha só. Cessou a invalidez, pronto, acabou. Perfeito. Mas e se essa invalidez for constatada depois da morte do instituidor? Como é que fica? Para o INSS não tem direito. Mas o Judiciário, o STJ, olha só, agravo regimental em recurso especial, AGRG-RESP, tá? 1.369.269, 1.369.269, STJ, agravo regimental em recurso especial, 1.369.269, fala disso, que olha só, se ele é inválido, ele ficou inválido depois do óbito do instituidor, mas prova que era dependente do instituidor, ele vai ter direito à pensão por morte, sim. Cabe ao INSS provar que ele, na data do óbito, ou que ele, na verdade, mesmo com a dependência, não tinha dependência econômica do instituidor. Cabe ao INSS essa prova. Eles não podem presumir essa prova, eles terão que provar essa presunção que não tem essa dependência econômica do instituidor. E inciso 4º do artigo 77, parágrafo 2º, para filho ou irmão que tenha dependência intelectual, mental ou deficiência grave pelo afastamento da deficiência nos termos do regulamento. A gente está vendo aqui hipóteses que cessa a pensão, certo? Então vimos que na morte do pensionista, no caso filho ou irmão quando completarem mais de 21, quando cessar a invalidez tanto do filho quanto do irmão, vimos que essa invalidez pode ocorrer antes, depois do óbito do instituidor, e teria direito, e cabe ao INSS provar que não havia essa dependência econômica. Vimos aqui o agravo regimental em recurso especial, 1.369.269, RESP, STJ, claro. E agora, para irmão ou filho que tem deficiência mental, intelectual e tal, quando acabar essa deficiência, né, cessar essa questão, acabaria. Agora eu queria trazer 3 observações para vocês. Vamos lá. Número 1.
emancipação antes do óbito não dá direito à pensão por morte. Emancipação depois do óbito, olha só, faleceu, o menor está recebendo pensão como dependente, tá? Nesse caso aqui, ele veio emancipar depois do óbito, vai ter direito. Por que tem direito? Está onde, Giovanni? Me cita a lei. Não está regulamentado. Então, se não está, não cabe a gente presumir. Então, nesse caso aqui, se a emancipação foi depois da habilitação como beneficiário, ele receberia. A adoção, gente, cessa o recebimento. Claro, eu estou aqui recebendo como dependente desse instituidor. Eu fui adotado por outra pessoa. Rompe minha relação de dependência econômica, isso é óbvio, certo? Mas esse aqui é ouro, demais. O que acontece? Vocês já devem ter visto em fundações, em empresas e tudo mais, pessoas com deficiência mental, pessoas portadoras de deficiência física mental, trabalhando de office boy, trabalhando ali com questões administrativas, office boy não, né? Mas questões administrativas, recreativas e tudo mais, estão trabalhando e tem carteira assinada, CLT, tudo direitinho. E o que acontece? O INSS começou a suspender a pensão por morte dessas pessoas, porque falando, olha, acabou sua relação de dependência com o instituidor, porque agora você trabalha e recebe dinheiro, tem carteira assinada. O que acontece, gente? Guarda aí, guarda o ouro. Lei 13.146 de 2015. Essa lei é o Estatuto da pessoa portadora de deficiência, tá? Estatuto da pessoa com deficiência. E para o judiciário, tá? O fato dessa pessoa estar trabalhando, isso não tem a ver com a sua dependência econômica, e sim com a sua dignidade como pessoa com deficiência. Vamos lá, o conceito legal do artigo 2º da Lei 13.146 de 2015. Olha só, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Na verdade, você estaria, se você tirar a pensão por morte dessa pessoa, que nesse caso aqui receberia 100% da pensão por morte, a gente já viu isso daqui, você estaria tirando o incentivo dela buscar o mercado de trabalho, buscar a sua dignidade, a sua participação plena e efetiva na sociedade. Então isso aqui é ouro, porque tem muitas pessoas aí deficientes dentro desse conceito legal de deficiência, trazido pela Lei 13.146 de 2015, em seu artigo 2º, trazendo dentro desse conceito, sendo lesada, prejudicada pelo INSS com a cessação, com cancelamento da pensão por morte. Isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Estou te entregando. Eu te prometi te entregar tudo. Eu vou te entregar tudo. Vou esgotar. A gente está esgotando aqui. Estamos entrando em 1 hora. Acabou minha água, acabou meu café. Mas eu não vou parar. A gente também já está acabando já. Mas eu não vou parar. A gente vai seguir aqui. Talvez seja a aula mais longa aqui, mas pauleira. Vamos lá, vamos maratonar. A gente maratona no Netflix, a gente não vai maratonar aqui, mas eu espero, depois eu peço aí o feedback de vocês, se a gente conseguiu passar tudo que a gente pretendia aqui com essa aula, tá legal? Vamos lá, filho universitário, Giovanni, tá? Eu completei 21 anos, mas eu ainda estou fazendo a faculdade, lembra? Pensão militar tem isso, né? Súmula 37 da TNU, olha o que diz. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência de curso universitário. Toma na cabeça aí, súmula 37 da TNU. Olha, a pensão por morte devida a filho até 21 anos de idade não se prorroga pela pendência de curso universitário. Ponto final. Agora vamos falar da cessação da pensão para cônjuge ou companheiro. Esse a gente não falou, a gente parou lá no 4º, não foi? E agora a gente está voltando aqui para o artigo 77 da 8.213, parágrafo 2º, inciso 5º. O direito à percepção da cota individual cessará, tá? Essa cota individual, gente, foi trazida pela reforma da Previdência, depois eles devem alterar aqui para a cota familiar, não é verdade? Mas vamos lá, cessará.
para o cônjuge ou companheiro. Se inválido ou com deficiência, a linha A, vamos seguindo, tá? Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da linha B e C, que a gente já vai ver. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou união estável tiver sido iniciado em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Então, o cônjuge ali vai receber, primeiro está recebendo 50% só, certo? Que é a cota familiar dele. Se ele só tiver menos de 18 contribuições, só vai receber 4 meses. E se o casamento ou união estável também tiver menos de 2 anos, olha aí as novinhas de plantão, tiver, né, as oportunistas aí, né? Não, vou ficar com ele aqui, já está morrendo mesmo, 3 meses depois o cara morre. Se tiver menos de 2 anos, 4 meses só também, certo? Transcorrido, olha só, transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertida 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos do início do casamento ou união estável, vai dessa maneira que a gente falou. Então, olha lá que a gente viu. Só recebe 4 meses. Se tiver menos de 18 contribuições e menos de 2 anos de união estável, recebe mais. Vamos ver dentro dos períodos aqui. Se tiver mais de 18 contribuições e mais de 2 anos de união estável, recebe por 3 anos, com menos de 21 anos de idade. Olha aí, novinha, só vai receber só vai receber 3 anos de pensão. E lembrando que não vai receber tudo, 50% só, verdade? Ah, Giovanni, e se foi válida? Aí não cai aqui, né, gente? Vai para vitalícia, a gente já vai falar disso. Então, 3 anos, menor de 21. 6 anos, de 21 a 26 anos. Tem 21 entre o beneficiário, quem está vivo, recebendo. Tiver entre 21 e 26 anos, recebe por 6 anos a pensão. 27 a 29 anos, recebe por 10 anos a pensão. 30 a 40 anos, recebe por 15 anos a pensão. De 41 a 43 anos, recebe por 20 anos a pensão. E se tiver mais de 44 anos de idade, recebe para sempre, para sempre. Recebe vitaliciamente. Consegui esclarecer? Tá bem claro aí, né, gente? Menos de 21, 3 anos. De 21 a 26, 6. 27 a 29 só recebe por 10 anos. De 30 a 40 recebe por 15 anos. De 41 a 43 por 20 anos. E acima de 44 anos somente receberia vitaliciamente. Certo? Inciso 6º. Pela perda do direito, que está lá no parágrafo 1º do artigo 74, que foi aquela questão do homicídio, que a gente já viu aqui. E isso foi incluído também pela lei da mini-reforma, tá, gente? A lei 13.846 de 2015. Ela é muito mais importante do que o decreto 10.410, né, gente? A gente sabe disso. O decreto 10.410 só copiou a reforma, a mini-reforma, e trouxe para dentro do decreto-lei 3048. Estamos acabando, não desista de mim, por favor, já estamos acabando. Segue aí comigo, depois você me diz a sua experiência dessa maratona aí. Mas vamos lá. Pensão por morte vitalícia, mesmo sem 18 meses de contribuição e qualquer idade do cônjuge, gente. Artigo 77, parágrafo 2º. Olha o que diz o 77, parágrafo 2º. Nesse caso aqui, gente, independente dele ter 18 contribuições, porque pensão por morte não tem carência, e aqui tem carência. Olha aqui, tá vendo? Nem tudo tem que interpretar tudo. Se a gente ler só o início lá, não tem carência, mas aqui tem carência. Então, olha só, mesmo tendo uma contribuição só, mesmo a menina tendo 21 aninhos, recebe vitaliciamente. Nesse caso aqui, artigo 77, parágrafo 2º, olha o que diz. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A
ou os prazos previstos na linha C, ambas no inciso 5º e no parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de trabalho de qualquer natureza, ou doença profissional, ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais, ou da comprovação de 2 anos de casamento em união estável. Perdão, nesse caso aqui, vai receber independentemente do caso. E aí vai aplicar os tempos que a gente falou. Agora, nesse caso aqui, agora, se o dependente for inválido, incapaz, tiver aquela doença mental grave e tal, vai se aplicar aquele regulamento que a gente falou, trazido pela emenda constitucional 103, que vai receber 100% da pensão vitaliciamente. Beleza? Olha só, artigo 74, parágrafo 1º diz o seguinte: perde a pensão por morte o condenado criminalmente, sentença trânsito julgado, quando coautor. Esse 74, parágrafo 1º, a gente já comentou lá em cima, né, quando falamos da perda da pensão por morte. Agora, morreu antes de se aposentar, certo? Giovanni, morreu antes de se aposentar, então não vai se aposentar. A gente leu precedentes lá sobre isso, TNU e tudo mais, mas eu vou trazer para vocês a regulamentação aqui do artigo 102 da 8.213. A perda da qualidade segurada importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. É isso aqui que eles usam para todo mundo. O segurado faleceu. Aí a senhora foi lá pedir a pensão e vai falar, olha aqui o artigo 102 da lei 8.213. Se você ler, a perda da qualidade segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Estamos dizendo aqui que ele perdeu a qualidade, realmente ele está há mais de 20 anos sem recolher, então ele não era mais segurado. Muitos advogados falam isso também, vão ler só aquilo ali, não tem direito. Aí olha só, aí vamos continuar no parágrafo 1º do 102. A perda da qualidade segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenha sido preenchido todos os requisitos segundo a legislação em vigor à época em que estes foram atendidos. Comentamos isso daqui, inclusive citamos a súmula respectiva. Perfeito? Não, parágrafo 2º, tá? Do mesmo artigo. Não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15, salvo se preenchidos os requisitos para a obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. A gente viu isso daqui, já vimos isso daqui. Agora eu queria citar para vocês aqui, para terminar, a súmula 416 do STJ. Olha só, é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade de segurado, preencher os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Súmula 416, comentamos isso aqui também lá em cima. Olha, 1h07, 1h08, terminamos pensão por morte. Espero ter esgotado o tema contigo. Tratamos sobre tudo. Tratamos na Constituição, na emenda constitucional, na 8.213, na mini-reforma da Previdência, que é a 3.846, no decreto 10.410, que alterou o 3048. Falamos do 3048, falamos de súmula da TNU, falamos de súmula do STJ, falamos de precedentes judiciais e demos casos concretos aqui, demos alguns exemplos, falamos lá. Não se esqueça que é permitida a acumulação sim, e que há uma gradação cumulativa, você vai fazendo ali, separando as faixas de acordo com os percentuais, e depois soma tudo, é o que vai receber. Então dá para acumular. Gente, esgotamos aqui. Eu vou beber uma água, descansar um pouquinho. Espero que você faça o mesmo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí. A nossa intenção aqui é essa, te entregar tudo. Espero estar conseguindo cumprir com a minha promessa. Muito obrigado por estar comigo aqui nesse tempo todo, 1h10 de aula, tá? Valeu, obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!